iremos apresentar o seminário na matéria de Gestão da Manutenção da Universidade de São Francisco, do curso de Engenharia de Produção, com o tema Manutenção Preditiva com a técnica Termografia. Estes são os integrantes do nosso seminário. São Antônio, Creiton, Gustavo, Matheus e o Renato, com o professor Conrado. A termografia, iremos abordar um pouquinho do seu histórico. A medição de temperatura é um indicador indispensável para a indústria, importante não apenas para a integridade da vida humana. Essa ciência também gera alertas sobre as condições de funcionamento de máquinas e equipamentos. Iremos agora abordar um pouquinho da evolução da manutenção, que teve a primeira geração de 1930 a 1940, que ali ocorreu o conserto após a falha, a baixa disponibilidade do equipamento, a manutenção corretiva de emergência. Logo após, houve a segunda geração, de 1940 a 1970, e teve um monitoramento com base no tempo, a manutenção planejada, disponibilidade crescente. Já também teve o planejamento e controle manuais. A terceira geração, que é a desde 1970, ocorreu o monitoramento com base na condição, engenharia de manutenção, a confiabilidade e a mantenabilidade, softwares potentes de planejamento e controle, grupos de trabalho multidisciplinares. A história da termografia está relacionada a antigos filósofos e também vinculado a médicos, pois o surgimento, pois ali eles reconheceram e fascinaram pela relação do calor com a vida. A termografia teve a sua aplicação inicial voltada para fins bélicos, no decorrer da primeira metade do século passado, século XX. Desta forma, surgiu a termografia industrial, que tem a sua denominação com origem no grego, sendo a junção de terme, que significa calor, e grafia, que significa escrita. Em linhas gerais, trata-se de uma ferramenta de manutenção preditiva que busca mapear uma região com o objetivo de detectar áreas de diferentes temperaturas. Assim como outras técnicas de manutenção preditiva, a termografia industrial permite estender a vida útil de seu equipamento, né, no chão de fábrica. A técnica também ajuda a evitar substituições prematuras de componente, né? No entanto, o efeito térmico sempre foi o principal sintoma de anormalidade em máquinas, instalações e processos industriais. Portanto, a termografia proporciona uma valiosa e expressiva ajuda na identificação de falha e também de causas. Primeiramente, temos a definição da técnica que conhecemos como termografia, que é técnica de registro gráfico das temperaturas de diversos pontos do corpo, por detecção de radiação infravermelha por ele emitida. Segue também uma ilustração de como é feito esse acompanhamento. A partir daí, vamos falar um pouco das características da termografia. Primeiro, inspeção não destrutiva e não invasiva de sensoramento remoto. Isso quer dizer que é possível realizar a inspeção sem a necessidade de interromper o ciclo de produção do equipamento. Segundo, permite a visualização e rapidez do serviço, ou seja, em um tempo relativamente curto, consegue-se realizar a inspeção em um grande número de equipamentos. E por fim, um dos grandes diferenciais dessa técnica, que é detectar falhas e anomalias no estágio inicial. Essa característica possibilita que a equipe de manutenção atue na falha antes que ocorra a interrupção total do equipamento. Isso gera inúmeros benefícios. Neste slide, para elucidar um pouco a última característica que foi citada, temos esse exemplo. Então aqui a gente vê um disjuntor que está aparentemente normal, aí é realizado o diagnóstico e como resultado temos essa imagem técnica. Permite concluir que o disjuntor que estava aparentemente normal está apresentando um aquecimento pontual interno, que é representado por esse pontinho vermelho.
e isso pode acarretar em anomalias ou mesmo na queima do disjuntor. Então, a partir desse exemplo, deu aí para ter uma noção da importância da técnica da termografia. Dentro do conceito de manutenção preventiva, temos a análise termográfica como um dos aspectos técnicos que visam conferir os equipamentos que possam emitir radiação infravermelha. Ela é uma técnica que é bastante popular para as indústrias, dos mais variados segmentos, porque através dela é possível um acompanhamento periódico dos equipamentos e máquinas, através de todas as informações que são coletadas. Assim a gente consegue antecipar uma situação que possa gerar defeito e falha, assim causando grande prejuízo. Através da radiação infravermelha, podemos identificar anomalias em sistemas elétricos e mecânicos. Com isso, será possível comparar os dados e atuar na causa raiz do problema, antes da falha do equipamento. Problemas bem comuns encontrados em sistemas elétricos são causados através do aumento da resistência de um fusível, um disjuntor, através de um mau contato, um desequilíbrio de energia, uma corrosão. A seguir, a gente tem um exemplo de um aquecimento na base de um fusível, que deverá ser trocado antes da parada do equipamento. Em sistemas mecânicos, a gente pode ter superaquecimento de uma peça, que pode ser causado através do excesso de atrito do material. Geralmente é causado pelo desgaste, pelo desalinhamento da peça, pela falta de lubrificação. Então, através da análise termográfica, a gente consegue atuar na causa raiz do problema antes da parada do equipamento. Aplicações. Com o avanço da tecnologia, a termografia foi se desenvolvendo em pesquisas e para que a aplicação se abrangesse e alcançasse uma alta precisão em seus resultados. Veremos suas principais aplicações e novas áreas onde ela está sendo utilizada. Equipamentos elétricos. Possui enorme importância, pois dispensa o contato físico direto com o equipamento que se encontra energizado. Metal mecânica. Ela pode auxiliar na avaliação dos revestimentos refratário de fornos, como também no diagnóstico de máquinas e equipamentos que exercem força. Equipamentos eletrônicos. No processo de desenvolvimento de equipamentos eletrônicos, a termografia permite avaliar a dissipação térmica dos componentes, assim mostrando os pontos onde a dissipação precisa ser melhorada. Medicina veterinária. A termografia identifica áreas com inflamação nos animais, disfunções respiratórias, qualidade da carne em suínos, e o estresse nos animais. Na construção civil, ela auxilia na avaliação do isolamento térmico e na localização de vazamentos e infiltrações. Prevenção e extinção de incêndios. Mostra a maior concentração de calor, a direção em que o fogo está seguindo, assim facilitando a tomada de decisão pelos responsáveis em combate ao incêndio. Bom, agora vamos falar sobre algumas curiosidades a respeito da termografia. Como já dito antes, a termografia tem diversas aplicações, demonstrando uma tecnologia de manutenção preditiva consolidada não apenas na indústria, mas também em outros setores. A medição de temperatura hoje é importante indicador de vida, não apenas humana, mas também de máquinas e equipamentos industriais.
Desde os tempos dos principais filósofos, como Platão, Aristóteles, Hipócrates, já havia uma relação entre calor e a vida, como, por exemplo, Hipócrates, que sentiu o calor radiante do corpo humano com o dorso da mão e então confirmava a medição esfregando lama na área e observando onde ela secava e endurecia primeiro. A termografia ainda pode ser aplicada na agricultura, para análise da umidade do solo, inspeção de embarcações, localização de pessoas por exércitos, forças de segurança pública e empresas de vigilância. Já em relação às normas ABNT, é recomendado que as inspeções termográficas sejam periódicas ou motivadas por eventuais causas, como aumento da demanda de operação, paradas programadas para a intervenção em circuitos elétricos críticos, ocorrência de curtos-circuitos ou sobrecargas, e entre outros. Um ponto importante, segundo a própria norma ABNT, não é recomendável utilizar a temperatura medida através da termografia como o único parâmetro para se definir uma falha. Outras atividades, como o estudo da documentação técnica de componentes e análise de balanço de cargas, complementam o diagnóstico de falhas. A termografia, como uma técnica de manutenção preditiva, pode ainda ser utilizada para reduzir o custo do seguro empresarial, pois uma vez demonstrada sua capacidade de detectar e se precaver de potenciais riscos, a empresa segurada pode pleitear benefícios e descontos às seguradoras. Concluímos que a termografia é com certeza um grande aliado da manutenção para a detecção de problemas, mas requer um bom planejamento para sua realização. Obrigado.